Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Uma das coisas que precisamos entender é que quando a gente vem à casa de Deus, é bom ouvir lições práticas. É bom ouvir o que fazer na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os nossos filhos, mas tudo mais deve ser baseado no Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça não é somente alguma coisa que te salvou, você recebeu vida eterna, escapou do inferno, experimenta o céu, a caminho do céu, tendo amor no seu coração e libertação da consciência do pecado, mas não somente isso. O Evangelho da Graça é o seu alimento diário, nossa arma. É alguma coisa que nós nos alimentamos. A graça é o Evangelho, não é um ensinamento. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. My righteousness, my holiness, Emmanuel, living in me, merciful King, to you I sing, matchless in worth, you're awesome in deed. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus. É bom estar de volta com vocês aqui na nossa igreja. Nada como a nossa igreja, amém? Acabamos de retornar de Israel. Estivemos lá por cerca de 2 semanas e eu fiz algumas filmagens. Depois disso, os pastores se uniram a mim para a nossa peregrinação. Eu estava muito cansado porque foi o finalzinho de um período de gravações e de pregação lá. E eu estava muito cansado. Eu deixei que eles caminhassem sozinhos pelo primeiro dia. O dia inteiro estiveram juntos. Eu espero que eles tenham se comportado. O pastor Mark estava lá, é por isso que estou dizendo isso. Assim. E eles foram para um lugar chamado Instituto do Templo. E mais tarde, à noite, eu me uni a eles para o jantar. Eles me disseram a respeito da tradição oral rabínica que falava do nome de Deus. Eles compartilharam que existe um mistério a respeito do nome de Deus, que existem 72 letras que apontam para o nome de Deus e até hoje ninguém conhece essas letras. E a razão por que eles disseram isso é porque existem algumas letras que estão faltando. Essas letras faltam no original hebraico, o que não compromete a inspiração da Bíblia. Na verdade, propositalmente, quando copiaram, eles deixaram essas letras de fora. E existe um propósito por que elas não estão lá. Isso eu sabia mesmo antes de ir a Israel.
O fato é que eu não estava lá no Instituto do Templo e quando eles vieram, eles me disseram isso, que existem 72 letras que estão faltando, que levam o nome de Deus, que os judeus dizem que não podem entender. E tem sido assim por gerações. Isso tem sido transmitido por tradição oral. No dia seguinte, continuamos nossa peregrinação. Dessa vez eu estava com eles pelos próximos 2 dias. Então nós fomos para Samaria. Lembra-se de Samaria, onde Jesus encontrou a mulher samaritana? No poço. Nós estivemos lá no Monte Gerizim, como aquela mulher disse para Jesus, nossos pais samaritanos não são um povo judeu, mas pensam que são, certo? E ela disse para Jesus que os nossos pais adoram nesse monte, ela estava se referindo ao Monte Gerizim, e aí estávamos nós naquele dia, Monte Gerizim. E Jesus disse que a salvação é dos judeus, não dos samaritanos, de ninguém mais. Ela vem dos judeus porque o Filho do Homem veio como judeu. Agora nós entendemos por que existe um ódio extremo que o inimigo tem contra o povo judeu. Porque o Salvador do mundo, o esmagador da cabeça da serpente, viria como judeu. A salvação é dos judeus, Jesus disse. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu amo isso. De qualquer forma, nós estávamos no Monte Gerizim, e lá embaixo, outra vez, nós encontramos, como anos atrás, um sacerdote samaritano. E ele estava lá, estava alegre por nos ver e nos convidou para o seu museu. O Museu Samaritano, claro. Ele disse que o povo judeu está errado porque eles não podem adorar naquele monte de Jerusalém, tem que adorar no monte deles. É o mesmo problema de 2000 anos atrás. Na verdade, mais de 2000 anos antes da época de Cristo, quando os samaritanos surgiram como um povo em Israel. Contudo, eles possuem um manuscrito aramaico antigo, que foram os primeiros 5 livros de Moisés, o Torá, eles têm na escrita aramaica antiga. Apesar de sua Bíblia não estar, escute com cuidado, não está inspirada como texto massorético ou texto hebraico. Mas, com uma cópia, ela é acurada. Mas o texto hebraico é correto. De qualquer forma, ele estava nos mostrando diferentes coisas e aspectos da fé samaritana. Uma coisa muito interessante é esta. Eles não acreditam em Jesus como Messias, mas eles disseram que eles ainda celebram a Páscoa. Eles disseram que quando eles matam o Cordeiro da Páscoa, eles colocam em um poço, e eles nos mostraram os vídeos e as fotos disso. É uma grande celebração para os samaritanos, que agora são um povo minoritário e pequeno. E ele disse que eles colocam o cordeiro dentro de um poço e eles cobrem, adivinha por quanto tempo? 3 horas. Assim eles ainda mantêm a tradição do Antigo Testamento, o sacrifício judaico. É claro que eles não acreditam em Jesus e por isso eles não tentam comparar com Jesus, porque não acreditam nele. Mas são 3 horas de trevas. Imagine, o verdadeiro Cordeiro de Deus levou os nossos pecados do meio-dia às 3 da tarde. Existia trevas e de 9 ao meio-dia ele sofreu nas mãos dos homens. Mas de 12 às 3 ele sofreu nas mãos de Deus. Não do Pai para o Filho, mas Deus para a vítima sacrificial. Então ele disse isso. Ele disse, me pergunte qualquer coisa que quiser, ele diz. Ele disse, eu sei tudo. E não esqueça que o pastor Marcos estava lá. Assim ele diz, me pergunte qualquer coisa que quiser. E ele diz, eu sei tudo. Agora, para ser justo, ele conhecia muito das crenças e da fé dos samaritanos. Ele disse, você pode perguntar qualquer coisa, certo? E eu posso responder, se eu não souber, eu vou dormir, pedir a Deus e ele vai me revelar. E ele disse que por gerações essa tem sido a herança da sua família e que são todos sumos sacerdotes, e ele disse que eles são da ordem de Arão. E ele disse, se nós não soubermos, nós oramos, e pela manhã, nós sabemos. Me pergunte qualquer coisa, ele disse. Ele disse, não existe nada que eu não saiba. E o pastor Mark fez essa exclamação. Mark disse, que bom! Então o sacerdote samaritano parou de falar, se virou para o nosso guia que estava lá e falou em hebraico com ele e disse, o que ele disse? Então subitamente eu vi gerações de onisciência
que terminaram porque o pastor Bark falou que bom. Gerações, meu amigo. Um homem exclamou, que bom. Ele não estava perguntando nada, ele estava exclamando, e o rapaz disse, em hebraico, o que é isso? Todos nós seguramos os risos até que chegamos no ônibus e então começamos a rir. Alguns dias depois eu expliquei para Mark o significado de que bom. Nós estávamos almoçando e existiam depois muitos sorvetes e um dos sorvetes tinha por nome que bom. Eu disse, Mark, esse é o seu sorvete. De qualquer forma, eu queria dizer que este homem conhecia muito, ele era um expert e ele tinha uma árvore genealógica que ia há mais de 2000 anos e antes disso os samaritanos surgiram no Antigo Testamento. Assim, ele tinha uma árvore genealógica dos seus antepassados e eram sacerdotes de Samaria, mas ele parou e disse, o 49º sumo sacerdote de Samaria viveu na época em que Jesus veio a Samaria. O 49º sumo sacerdote. Eu perguntei, qual era o nome desse sumo sacerdote de Samaria? Ele disse, o nome era Jonathan. Jonathan é Jonatas. E eu tive uma revelação do Senhor. Porque aquela mulher no poço, com certeza, se referia que voltaria ao seu sumo sacerdote, e o nome do sumo sacerdote era Jonatas. Portanto, quando ela queria trazer uma oferta ou um pedido de oração, ela ia ao sumo sacerdote. E o seu nome era Jonatas. E Jonatas, Jonathan, em hebraico, significa o dom de Deus. E eu recebi uma revelação. É por isso que Jesus disse para aquela mulher, mulher, se você conhecesse Jonathan, o dom de Deus, e quem é aquele que fala com você, você pediria a ele, ao invés do sumo sacerdote, porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Posso ter um amém? Assim, quando você vai a Israel, é importante que você escute a água, mas a converta em vinho. A próxima coisa é essa. Eu perguntei a ele, existe essa tradição oral ou verbal, que existe um mistério para o nome de Deus, pelas letras que estão faltando? Existem letras que estão faltando? Sim, eu os ouvi falar nisso, disse o sacerdote. É porque, e ele olhou para o nosso guia judeu, um tentando saber mais do que o outro, nós temos a verdade, vocês não têm a verdade, e ele disse para o judeu, a sua Bíblia tem 3 letras faltando, nossa, não falta nada. E ele pegou o seu rolo e ele pegou o escrito aramaico da Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele abriu um Deuteronômio e ele leu de forma cantada, assim que eles leem, cantando. E ele cantou aquele versículo que tem 72 letras. E ele virou para o judeu e disse, a sua Bíblia, as escrituras hebraicas, somente tem 69, a nossa tem 72. Nós temos todas as letras. Muito interessante. 3 letras faltam no texto hebraico. Quando eles copiaram através das gerações, as letras hebraicas são interessantes, eu já ensinei sobre isso, mas existe mais para ensinar. Por exemplo, algumas vezes a letra rei é escrita pequena, outras vezes ela é grande. Assim, quando copiaram da forma correta, existe uma razão. Outras vezes a letra zain, a curva é cortada no meio, quando copiaram cortado. Você vê a verdade a respeito de como Jesus foi cortado. Assim, o texto hebraico é acurado. Não samaritano, mas os samaritanos têm completo. Eles têm as 3 letras que faltam. Então eu perguntei, quais são as 3 letras? E ele me disse, todas as 3 letras que faltam são Vav. O Vav. E Deus falou comigo. Rapidamente. Eu não falei na hora, na frente dele. Ele continuou falando. Mas mais tarde, eu falei com os pastores. Deus falou comigo a respeito das 3 letras que faltam, os 3 Vavs. E se você não os vê, você não vai conhecer o verdadeiro nome de Deus. E isso foi passado através das gerações, e eles perguntaram o que é. Eu disse, os 3 Vavs, Vav é uma conjunção como quando você diz I, certo? É uma conjunção. Vaiomer Elohim, I, Vav, Vaiomer Elohim,
e Deus disse. Vaiomer, e disse o Senhor, Elohim. Assim, Vav é uma conjunção e também Vav é a figura de um prego. Lembre-se, Yod, Rei, Vav, Rei, mão de graça pregada. Vav em graça, Yod, Rei, Vav, Rei. Assim, Vav é uma figura de um prego. A língua hebraica é um pictograma. Aleph é um boi. Dalet é uma porta. Vav é um prego. 3 pregos faltando. Não 2, não 4. 1 prego, 2 pregos, 3 pregos. E a não ser que você veja os 3 pregos e entenda o que significa, você não pode ver o verdadeiro nome de Deus. Deixe-me dizer que quando eu recebi isso, foi como calafrios espirituais. Eu gostei de ver coisas como isso em Israel. Eles falam naturalmente, eles falam da história, mas o Espírito Santo fala comigo e transforma em vinho, assim é pão da vida para todos e águas vivas. Aleluia! Obrigado, Jesus. Os pastores têm me dito que eu tenho que colocar em forma de livro, para que as pessoas saibam que foi revelado primeiro para o Senhor. Porque uma vez que compartilhamos essas verdades, muitas coisas que nós compartilhamos se tornaram muito, muito populares. Que as pessoas não sabem de onde veio. Assim eles me disseram, pastor, o senhor tem que escrever. E assim eu resolvi fazer isso. Mas esse não é o meu sermão. Esse não é o meu sermão é outro. E eu sei que Deus vai abençoar você grandemente ao ouvir sua palavra. Uma das coisas que precisamos entender é que quando a gente vem à casa de Deus, é bom ouvir lições práticas. É bom ouvir o que fazer na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os nossos filhos, mas tudo mais deve ser baseado no Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça não é somente alguma coisa que te salvou, você recebeu vida eterna, escapou do inferno, experimenta o céu, a caminho do céu, tendo amor no seu coração e libertação da consciência do pecado, mas não somente isso. O Evangelho da Graça é o seu alimento diário. Nossa arma. É alguma coisa que nós nos alimentamos. A graça é o Evangelho, não é um ensinamento. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você sabe que existem pessoas que pensam que quando você prega a respeito de Jesus e fala a respeito de quão lindo é o nosso Senhor, e Ele é maravilhoso, eles pensam que você não está sendo prático. E ninguém quer admitir isso, porque ninguém quer vir contra alguém que está falando sobre a beleza do Senhor, mas eles dizem coisas assim, o sermão tem que ser prático. Mas nada é mais prático do que revelar a beleza e a amabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem que você precisa pregar para fazer com que as pessoas tenham paixão pelo perdido, pelo campo missionário. E eles dizem, você tem que ter paixão pelo perdido, você tem que amar as almas. Você pode pregar sim se você quiser, mas existe um caminho melhor. Eu mostrarei o caminho mais excelente, como diria o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Cantares de Salomão, você pode ver aqui em Cantares capítulo 5, a Bíblia diz que as mulheres de Jerusalém perguntaram a Sulamita, e a propósito existem diferentes personagens, é como uma peça, existem diferentes personagens. Existe a noiva e a Sulamita. A Sulamita é uma figura da igreja de Jesus Cristo, a noiva do grande Salomão, nosso Senhor Jesus Cristo. Cânticos dos Cânticos é literalmente a maior de todas as canções. De todos os cânticos do mundo, Deus acha que esse é o maior cântico. Assim como você diz Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos, é o lugar mais santo. O Rei dos Reis significa que se você colocar todos os reis juntos, Jesus é supremo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o cântico dos cânticos. Porque esse cântico não fala do amor de um homem por uma mulher, que é o amor cantado nas músicas hoje, que só fala do amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem. Não é esse o amor maior. Nem o amor por si mesmo. O maior amor é o amor de Jesus por nós. E Cantares fala disso. Assim a Sulamita é o nome feminino de Salomão. A forma feminina de Salomão é Sulamita. Em outras palavras, nós somos o reflexo do Senhor Jesus. Posso ter um amém? Assim, as filhas de Jerusalém são pessoas que não são salvas, mas são muito próximas. Estão famintas. Note como eles são inspirados. Essas são as filhas de Jerusalém perguntando a Sulamita.
Note que Sulamita é um tipo de você e eu. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ao você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? Ela pergunta, vocês viram o meu amado? E eles dizem, qual a diferença entre seu amado e outro? Que ele é melhor do que os outros amados? E a Sulamita começa a falar agora, é ela que vai falar agora. A igreja está falando, a noiva de Cristo está falando, a amada do Senhor está falando. Ela diz, o meu amado é cândido e rubicundo. A palavra cândido é saque em hebraico, que quer dizer deslumbrante. Rubicundo vem da palavra Adom, de onde vem Adão, que é vermelho. Vermelho. Adom, é a mesma palavra. Ele é deslumbrantemente cândido e ele é vermelho. Totalmente Deus, totalmente homem. Assim é o nosso amado. Amém? Ele traz a bandeira entre 10.000, que diz aqui que ele é o porta-bandeiras. Entre os 10.000 soldados, lá na frente, você vê aquele que porta a bandeira, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz aqui. Eu não vou explicar tudo isso porque esse não é o meu sermão. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Eu queria ter tempo para explicar tudo isso. Versículo 12, os seus olhos são como os das pombas, os mesmos olhos que olharam para Pedro, e Pedro quando viu chorou, depois de negá-lo 3 vezes. Você se lembra disso? As suas faces são como um canteiro de bálsamo, e o que eu quero mostrar para você, espero que um dia eu tenha tempo para mostrar isso em detalhe. Mas olhe para o final. No final ela começa a descrever suas pernas, o seu ventre, o seu rosto, a barba que ele tinha. Ela descreve a sua beleza e ao final ela fica sem adjetivos e diz, ele é totalmente desejável. Mas olhe para o resultado da expressão do seu amor. Lá embaixo, e as filhas responderam, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Aos olhos delas, ela era linda. Enquanto você olhar para Jesus, as pessoas que são famintas por ele vão achar você lindo, mais formosa entre as mulheres. Para onde virou a vista o teu amado, que nós te ajudaremos a buscar? Note aqui o que acontece. Quando ela descreve a formosura do Senhor, aqueles que são famintos dizem, onde ele está? Nós queremos buscá-lo também. Nós queremos também a ele. Igreja, essa é a forma melhor de evocar ou provocar fome nas pessoas por nosso Senhor. Fome pelo campo missionário. E é isso que estamos fazendo, igreja. Esse ministério não é somente falar para as pessoas as 7 formas de ter um casamento bem-sucedido. Isso é maravilhoso e nós ensinamos sobre casamento. Eu tenho uma mensagem chamada Cristo, o centro de um casamento feliz. Amém? E quando falamos de paternidade, fundamentamos isso na graça. Quando ensinamos sobre casamento, devemos ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. Maridos, amem suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Muitas pessoas param aí. Se você não souber como Cristo amou a igreja, como está em Cântico dos Cantos, nunca você vai amar sua esposa. E ele faz amor com palavras. Alguns homens esqueceram disso. Eles fazem amor. E é só. Mas nos Cânticos dos Cantos ele faz amor com palavras. É interessante que elas são provocadas a buscar o Senhor por causa da descrição que ele faz da beleza do Senhor. Ela estava buscando o Senhor porque sentia falta da sua presença. Ele nunca deixa você, mas ela sentia falta da sua presença. E a forma de receber é quando você encontra alguém para falar a respeito da beleza do Senhor. Amém? Essa não é minha mensagem. Eu vou mostrar para você, certo, a sabedoria que Deus tem dado esse ministério com respeito à proclamação da beleza do nosso Senhor Jesus. Não é uma mensagem sem praticidade, mas é muito prática. Muitas vezes nós incentivamos as pessoas, você tem que amar mais a Deus, você tem que ter um desejo pelos perdidos, você tem que ter paixão pelo perdido, obra missionária, e tudo isso é maravilhoso. Mas quando você é motivado só externamente, quando você experimenta problemas, não existe nada dentro para te conduzir à vitória. Olha isso, quando as pessoas amam o Senhor e eles são famintos pelo Senhor, tem que ser de dentro. E você até sofre por amor do seu nome. Escute-me com cuidado. Assim é no cristianismo, quando você busca o Senhor, o mundo pensa que você é louco. Você já experimentou isso antes? Se não, você não tem seguido o Senhor.
Você é um cristão nominal, mas nós não queremos ser cristãos nominais, nós queremos ser zelosos pelo Senhor, apaixonados pelo seu amor e o amamos porque Ele nos amou primeiro. E todos digam amém. Mateus 17, vamos olhar aqui, essa é a minha mensagem. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Nós estivemos nesse monte alguns dias atrás, é o Monte Hermon, estivemos na base do Monte Hermon, queríamos subir, mas desistimos porque estava muito quente. Ali embaixo já estávamos expostos ao sol, mas lá em cima é muito frio. O Monte Hermon, o monte mais alto, esse é o capítulo 17. No capítulo 16, nos fala que eles estiveram ao pé do Monte Hermon. A tradição diz que era o Monte Tabor, mas o Monte Tabor não é uma montanha alta. O Monte Hermon é a montanha mais alta. Assim, Jesus levou Pedro, Tiago e João e foi para uma montanha alta. E a Bíblia diz que ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três têm a transfiguração, todos os três contribuem de forma diferente, com aspectos e detalhes que um tem e o outro não tem. Todos têm seu propósito. Por exemplo, no Evangelho de Lucas fala a respeito de Jesus como homem e diz que ele trouxe-os para a montanha para orar. Lucas 9. E então, enquanto oravam, seu rosto mudou, sua roupa brilhou. Em outras palavras, o Evangelho do homem, o Evangelho de Lucas mostra Jesus como um homem independente. A lei nunca te manda orar. A lei diz, não farás, não farás, não farás, presumindo que o homem era forte, o que o homem não é. Mas a forma da graça é a dependência. Você diz, eu não posso, mas ele pode. Assim você ora muito. Você ora muito. Não é uma questão de gastar tempo de joelho só num lugar, não. Certo? Esse pode ser o seu estilo, mas oração significa dependência do Senhor. Invocar seu poder, a sua onisciência, a sua graça, seu amor, a sua bondade. Assim, enquanto Jesus orava, a sua face brilhou. De todas as pessoas na terra, o perfeito e maior homem orou. Ele tinha poder nele mesmo para realizar milagres, ainda assim ele orou. Essa é a narrativa de Lucas, a transfiguração. Vamos para Mateus 17 de novo. Ele foi transfigurado, o seu rosto brilhou. Naquele mesmo momento, Moisés e Elias apareceram a ele, conversando com Jesus. Não esqueça, Pedro, Tiago e João estavam lá também, mas estavam dormindo. Quando Jesus brilhou, eles estavam dormindo. Quantos de nós estamos nesse lugar de sono? Eles estavam dormindo e Jesus estava brilhando, mas eles acordaram depois. E eis que Moisés e Elias apareceram para ele falando com ele. Vou parar aqui para mostrar algo. Que Pedro, muitos anos depois, quando ele já era um ancião, ainda estava servindo ao Senhor. Antes de ele morrer, Deus revelou para ele que era tempo de ele partir e vê-lo face a face. E ele disse, o Senhor me mostrou que eu vou. Ele escreveu em sua última carta, 2 Pedro, capítulo 1. Olha isso. Pedro escrevendo pelo Espírito, eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam capazes de se lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, mas lhe falamos a respeito do poder da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Do que ele estava falando? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Estava falando da transfiguração. Versículo seguinte. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, já um homem ancião, ele se lembrou do tempo quando estava no Monte da Transfiguração e disse, ei, eu não estou ensinando fábulas engenhosamente inventadas. Tem gente que diz que teve uma visão, mas não viu nada. Nós vimos, nós ouvimos, fomos testemunhas da sua majestade. E o que ele diz aqui? Vamos para o versículo 16 mais uma vez. E no Monte da Transfiguração nós vemos um quadro do poder da vinda. A palavra vinda no grego é perúcia, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por um momento, deixe-me dar a você o pano de fundo, ok? E você vai ver como isso é prático na sua vida diária. Onde você está na sua vida, sua família, os seus filhos, porque se você olhar para a sua glória, alguma coisa acontece com você. Alguma coisa acontece com você, alguma coisa acontece com o seu corpo.
Você me escuta? Porque não é somente a vinda do Senhor como demonstrado no Monte da Transfiguração, mas é o seu poder. Ele tem poder para curar o seu corpo, libertar você do seu vício. Amém? Trazer paz para o seu coração ferido e para as suas emoções. Trazer paz para a sua mente. Assim, escute essa narrativa maravilhosa. Assim, quando Jesus brilhou, temos que entender no contexto, em Mateus 17, o que aconteceu em Mateus 16. Mateus 16 foi a rejeição final da nação de Israel. Rejeitaram a ele e pela primeira vez, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? No capítulo 16, antes do Monte da Transfiguração. E eles disseram, alguns dizem que é Jeremias o profeta, outros dizem que é Elias. E ele olhou para Pedro e para os outros e disse, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bendito és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Uma revelação como essa só pode vir de Deus. E então a Bíblia diz que ele disse para eles que ele iria morrer. Pela primeira vez ele começou dizendo como ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes e o torturariam e o matariam e ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles não entenderam. Então ele disse para eles isso, que não tinha dito antes. Nos capítulos anteriores, quando estava pregando o Evangelho do Reino, ele nunca disse isso, mas agora ele diz isso. Depois da rejeição final, ele diz, não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Estranho. Quer saber por quê? Essa é a sina deles. Eles não creram? De agora em diante, não diga para eles que eu sou o Messias. Finalmente, os homens rejeitaram o maravilhoso Filho de Deus, que fez o bem, curou os enfermos e oprimidos do diabo. E os homens, existe algo sobre o homem que não deixa receber essa bondade infinita. Existe algo sobre o homem que ele quer conquistar por suas obras a presença de Deus ao invés de receber a graça que Jesus trouxe por sua morte, abrindo o caminho para o Santo dos Santos. O homem diz, não, não, não. Quando você prega para os seus amigos, para aqueles que são legalistas, você nota que eles dizem, é muito fácil, não é? É tão fácil, você pode matar alguém e aceitar Jesus. Eles não sabem quão estúpido isso soa. O fato é que quando você aceita Jesus, você não quer matar, você quer curar. É incrível que crianças que são amadas não querem se rebelar, eles querem agradar. A graça não compra corações, conquista corações. É a lei que faz isso. Agora escute. Aqui está uma figura da sua volta. Certo? Em outras palavras, Deus está dizendo, o homem o rejeitou, mas o céu vai mostrar o que o céu pensa dele. E ele brilhou. Eu amo isso. Se a terra não vai recebê-lo, o céu vai. Se a terra não vai autenticar sua beleza, o céu vai. O próximo capítulo é o Monte da Transfiguração. E nós vemos aqui um exemplo, Pedro, Tiago e João são exemplo de como ele vai aparecer quando vier no seu reino. Queridos, nós olhamos para o mundo hoje, e para todas as nações do mundo, tentam o governo monárquico e fracassam. Tentam o comunismo e falham. Até mesmo a democracia está fracassando no mundo inteiro. Liberdade de expressão tem se tornado um monstro. Amém? E você coloca tudo nas mãos dos homens e ele fracassa. Mas virá um tempo quando todo poder e domínio será colocado nas mãos de um homem que vai executar justiça pelo pobre, que vai levantar aqueles que estão embaixo, que vai limpar os leprosos, que vai abençoar a humanidade com bondade. Alguém que não vai fracassar. Eu disse, não pode fracassar. Cujo cetro é de justiça e ele vai reger com perfeição. Bondade perfeita. Virá um tempo quando o mundo inteiro estará sob este reino. Eu estou aguardando por isso. Esse será o reino. E foi suspenso. Jesus traria o reino visível e tangível para Israel, se Israel tivesse o recebido como verdadeiro filho de Davi. E sua genealogia provava que ele vinha da linhagem de Davi, mas eles rejeitaram. Portanto, o reino visível foi suspenso. Nós estamos nesse reino espiritual agora, nós podemos mover no poder do reino, mas um reino tangível está chegando. E no mundo inteiro, tudo que está errado vai se tornar certo, não haverá mais guerras, nem fome, nem crianças morrendo prematuras, nem mais hospitais. Eu estou esperando por esse reino, nós estamos muito próximos. E Pedro está dizendo, não são fábulas, eles viram com seus próprios olhos, eles estavam lá. Eles estavam lá.
E quando Jesus foi transfigurado, duas figuras ilustres da fé judaica. Ninguém é maior do que Moisés, ninguém é maior do que Elias. Moisés e Elias são as maiores personalidades, os maiores heróis. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Eles apareceram com Jesus em glória. Amém? E Moisés, como mencionei antes, representa a lei, Elias, os profetas. Ele promoveu a lei, que teve o seu lugar durante o seu tempo. Elias veio. Moisés é um legislador, Elias é o restaurador da lei. Quando Israel esqueceu a lei, adoraram outros deuses, e Deus trouxe o restaurador da lei. Assim, cada um teve o seu tempo. Você me escuta? Mas o seu tempo passou. O tempo de Jesus e da graça chegou. Me escutam? E o outro fato é esse: Moisés e Elias estavam lá no Monte da Transfiguração, que fala do retorno de Jesus. Quando ele vier, escute-me com cuidado, existirão dois tipos de crentes durante aquele tempo. Moisés representa os crentes que morreram e foram ressuscitados dos mortos. Não esqueça, Moisés morreu com 120 anos. Deus o enterrou. Ninguém sabe o lugar da sua sepultura, porque Deus o sepultou. Em outras palavras, ele está aqui no monte. Significa que Deus o ressuscitou dos mortos. Assim ele representa todos os crentes quando Jesus voltar. Talvez você não veja o próximo amanhecer se Jesus voltar hoje. Ele pode vir a qualquer momento, e quando ele vier, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a receber um novo corpo e ressuscitar dentre os mortos. Mas aqueles que estiverem vivos, como nós, se ele vier amanhã, eles foram tipificados por Elias. Elias nunca morreu. Elias subiu numa carruagem de fogo corporalmente. Ele nunca morreu. O homem que mais viveu, na verdade, é Elias. Metusalém, quando falamos dele, falamos do contexto da terra. Metusalém foi o homem que mais viveu aqui na terra. Aqui são tipificados crentes que estão mortos e ressuscitarão dentre os mortos, e crentes que nunca morreram, aqueles que estão vivos quando Jesus voltar. E você terá um novo corpo, amigo, e nesse corpo você não vai ter mais enfermidade, não vai ficar mais velho, não vai sentir dor, nem vai sentir tédio. E com certeza você não vai dormir na hora da pregação no céu. Eu acredito que no céu teremos as melhores pregações. Eu creio que vamos escutar Jesus pregar toda quarta-feira à noite. A última parte foi adicionada por mim. Opinião pessoal, ok? Assim, estamos falando sobre a vinda de Jesus. Você me acompanha até agora? A Bíblia diz, versículo seguinte: ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Por duas vezes, Deus abriu os céus e publicamente declarou o seu prazer e alegria no seu filho. Uma foi no seu batismo, a outra no Monte Hermon. Não faz muito tempo que eu descobri que nessas duas ocasiões Jesus estava no ponto mais baixo e no ponto mais baixo do planeta Terra. O ponto mais baixo do país de Israel, não somente Israel, mas no mundo inteiro, é o Mar Morto. Está a 426 metros abaixo do nível do mar. Está muito baixo. O Monte Hermon está a cerca de 3.000 metros de altura acima do nível do mar. Em ambos os lugares, o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, no seu ponto mais baixo e na sua mais alta glória, ele é o prazer do Pai. Ele é objeto de beleza. O Pai se alegra, o Pai se agrada dele. Nós precisamos aprender que, principalmente os nossos filhos, veja que ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. Como? Quando o Pai disse: esse é meu filho amado. Como damos aos nossos filhos honra e glória? Como nós os vestimos, como alguém coloca um casaco de glória e honra antes de irem para a escola? Como nós os vestimos de honra? Quando nós afirmamos verbalmente. Dizemos para eles: você é meu amado filho, você é especial para mim, você é minha filhinha preciosa. Você sabe que alegria que você é para mim? Mas pastor,
Ela fez algo outro dia, eu acho que não é hora de dizer isso. Você deve dizer no momento mais baixo, não somente no momento mais alto. É assim que eles recebem honra. Quando Deus fez o homem, Ele o coroou, literalmente, com honra e com glória. É como se existisse uma coroa ao redor deles, eles brilhavam com honra e glória. É por isso que os dinossauros obedeciam. Os dinossauros eram maiores que os homens, mas eles obedeciam por causa da honra e da glória. O homem só tinha que falar, vai para trás, ele vai. Sente, ele sentava. Sim, o homem tinha esse poder. Domínio sobre todas as criaturas, incluindo dinossauros e mamutes. Você me escuta? O mundo está em crise porque o homem fracassou. A Bíblia diz que a criação geme, os leões rugem, os macacos se balançam. Certo? Todos os animais, mesmo os carnívoros, eles eram herbívoros. Eles comiam somente plantas. O homem está fora de lugar. O homem caiu, a criação caiu. A Bíblia diz que a criação está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Houve uma época na criação quando os carnívoros não comiam os herbívoros. Você sabe por quê? Porque o único homem que sobrou na terra naquela época seguia a Deus. Isso aconteceu na época da Arca de Noé. Na Arca de Noé, o único homem que era Noé e sua esposa e os seus 3 filhos e suas esposas, eles estavam em harmonia entre os animais, porque aquelas pessoas ali eram o povo de Deus. Essa era uma amostragem do reino que está por vir. E a Bíblia diz, Isaías diz, quando isso acontecer, as mães permitirão que seus filhos brinquem no esconderijo das cobras, no ninho da víbora. Amém? O leão vai dormir com o cordeiro. Nada vai ferir ou destruir quando o reino vier. Os mosquitos não vão morder mais, eles vão tocar sinfonias. Amém? Não vai precisar mais matá-los ou dizer... não. Agora, de volta a Mateus 17. Vocês estão aprendendo, igreja? A Bíblia diz... Moisés e Elias apareceram. Moisés representava a lei e Elias era o restaurador da lei. O legislador e restaurador apareceram. E eles eram as mais ilustres de todas as figuras do Antigo Testamento para os judeus. Como eles se sentiram? A Bíblia diz, no próximo versículo, Pedro respondeu. Os 3 acordaram. E nós descobrimos que estavam dormindo no outro evangelho. Então Pedro disse, naquele momento... E disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas. Não pense num prédio, não existia tempo de construir um prédio. Era provavelmente durante a festa dos tabernáculos. Durante essa festa, até os dias de hoje, os judeus, no final do ano, em setembro, outubro, eles têm a festa dos tabernáculos e é o tempo mais feliz de todas as 7 festas. E durante essa festa, eles constroem um sucote, ou uma tenda, feita de todo tipo de plantas, e eles ficam fora da casa, lembrando do tempo quando peregrinaram no deserto, vivendo em tendas. E a Bíblia diz em João 1, Jesus veio e habitou entre nós. Jesus veio e fez um tabernáculo entre nós. Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. Você me acompanha? Você está vendo a Ele? Quanto mais você o vê, algo acontece na sua vida. Algo bom, chamado salvação, que acontece no seu corpo. Muitas pessoas me escrevem e dizem, quando eu prego, algo acontece. Tinha uma dor de cabeça, tinha febre e não tem mais. Amém? Se você ainda tem, continua ouvindo, porque você está ouvindo o Evangelho. Amém, igreja? Agora... Ele disse, vamos fazer 3 sucotes. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E a narrativa, eu penso, de Lucas diz que ele não sabia o que estava falando. Veja bem isso. Ele está colocando Jesus no mesmo nível do legislador e do restaurador. Você não pode fazer isso. Existem muitos crentes hoje que colocam Jesus e a graça no mesmo nível da lei e do restaurador da lei. Muitos se sentem restauradores e lutam para a lei ser restaurada. Veja isso, perceba, Deus o Pai não vai permitir isso. O Pai falou no versículo seguinte,
Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Singular, não ouçam a eles. Moisés estava lá. Elias estava lá. Eles não tinham nada para falar? Não. Seu tempo tinha terminado. A lei tinha servido seu propósito de trazer o homem para o final dele mesmo. O profeta trouxe o homem para Deus. Cumpriu seu propósito. Agora é o dia da graça. É o dia do Filho de Deus. Não mais os servos de Deus, mas o Filho de Deus. Você me escuta? Ele escolheu ser um servo. Ele escolheu ser servo, mas ainda assim ele é o Filho de Deus. Posso ter um amém, igreja? Aqui nós temos uma nuvem brilhante. A nuvem brilhante da palavra é a glória Shekinah, a mesma glória que habitou no Santo dos Santos do templo e agora ele estava sobre eles. É surpreendente que quando a lei foi dada, os 10 mandamentos, em outra montanha, a Bíblia diz que a nuvem era escura. Onde Jesus está, existe uma nuvem brilhante. Uma nuvem para condenar, outra nuvem para revelar sua justiça. Você vê isso? Existe um outro texto que fala disso, falando de Moisés e Elias, que está em Romanos 3. Porque pelas obras da lei, Moisés, nenhuma carne vai ser justificada, porque a lei é o conhecimento do pecado. As pessoas advogam trazer a lei de volta e não entendem que pela lei não vem o conhecimento da santidade. Eu repito, pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. Não é o conhecimento de Deus. Mas agora, diga agora, você quer ver no agora ou no passado? Você quer a última revelação de Deus? A última revelação de Deus é a graça. A última revelação de Deus veio pelos filhos. Não existe outra revelação. Mas Deus diz, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente da lei. Deus não deu o dom da justiça e você tem que manter a lei. Não, é independente da lei. Justiça hoje é uma dádiva. Você sabe como veio para nós essa dádiva? A qual foi testemunhada pela lei e os profetas. Uau! Até a lei diz amém para o dom da justiça. Até os profetas dizem amém. Em outras palavras, a lei, que é Moisés, e os profetas, que são Elias, ambos testemunharam a graça. É isso que você deve ouvir. O Filho de Deus é a quem você deve ouvir, a quem deve escutar hoje. Você me acompanha? Pedro, Tiago e João, já disse antes. Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Yaakov em hebraico, suplantador, substituto. João significa Yohanan, graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. Veja, quando Jesus desceu da montanha, o povo correu para ele. As multidões correram para ele. Alguma coisa tinha na sua face. A glória estava lá. Mas quando Moisés desceu da montanha, sua face estava brilhando, mas a glória estava desvanecendo. Não estava aumentando em esplendor como Jesus. Quando ele voltou, quando Moisés voltou, o povo correu dele. Porque a sua face, a glória do Senhor, dizia, você pecou. E a alma que pecar, essa morrerá. A maldição vai te alcançar. Deus vai visitar os seus pecados até a 3ª ou 4ª geração sobre seus filhos e filhos dos seus filhos. Essa era a glória de Moisés. A glória do Filho é quando ele desceu, sua face dizia, você pecou, mas meu sangue removeu seus pecados. A glória significa que você estará comigo em glória, onde não existe pecado. Porque o meu sangue removeu seus pecados. Não é à toa que eles correram. Assim, ouça-o. Pedro, Tiago e João, escute a Jesus, não a eles. Escute-o. Igreja New Creation, ouça-o. Aqueles que me assistem, ouça-o. Ouça-o. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ouça-o. Escute a voz da graça. Você me acompanha? E a Bíblia diz, vamos para Mateus 17.
Ouvindo isso, os discípulos prostrados-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus os tocou e disse: levantem-se e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém. Moisés não estava lá? Ninguém. Elias não estava lá? Não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Que esse seja o tema da nossa igreja e do nosso ministério: não ver ninguém, mas Jesus somente. Não importa quão ilustre Elias seja, não importa quão grande Moisés tenha sido, veja somente Jesus. O Pai disse: ouçam-no. Eles todos tinham medo, eles todos estavam com o rosto em terra, e Jesus veio e os tocou. Foi a primeira vez que Jesus falou, depois do Pai dizer: ouçam-no. Você imagina o que ele diria? Agora você sabe o que ele disse. Imagine você tremendo e o Pai disse: escute a Jesus, e você diz: o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vem e os toca. Toque pessoal, caloroso. E ele diz: levante-se e não tenham medo. Não é um mandamento, não é uma lei. Como os 10 mandamentos, é a graça. É isso que o mundo rejeita, mas que Pedro, Tiago e João viram. Deixe-me dizer algo: o mundo não vai melhorar até que Jesus venha. Existem pessoas que estão pregando que nós vamos invadir, nós vamos conquistar, nós vamos fazer nações cristãs. Com todo respeito, não existe salvação de nações, mas salvação de indivíduos. O mundo vai ficar pior e pior. A igreja, os chamados, não os prédios, a igreja, os chamados, os redimidos pelo sangue vão ficar melhor e melhor, mais brilhantes e gloriosos. Amém? Você sabia que a Bíblia diz que Jesus veio, os tocou e disse: fiquem de pé e não tenham medo? Eu recentemente olhei para o verbo no grego. Quando diz levantem-se, não tenham medo, no grego, literalmente, o tempo lá está claramente na voz passiva. Ativo significa que você está fazendo isso. Passivo é alguma coisa que foi feita por você. A palavra levante-se, literalmente, está na voz passiva. É como se dissesse assim: permita-se ser levantado. Significa que ele não somente os tocou, ele os levantou. Isso é o que a letra dessa música popular quer dizer. You raise me up to stand upon the mountains. Isso é literalmente Jesus nos levantando, dizendo: permita-se ser levantado. Quando você é levantado, você fica em pé de igualdade com Ele. Como eu posso ficar em pé de igualdade com Ele? É isso que Jesus lhe deu quando morreu, a sua posição. E Ele disse: não tenham medo. Tudo o que acontece, você lê nos jornais. Lembre-se disso, certo? Vocês são chamados. Chamados da maldição. Chamados das trevas. Não tenham medo de serem diferentes. Quando vocês são diferentes, vocês são perseguidos, mas quando são perseguidos, são galardoados com um grande galardão. Por isso que Jesus disse: pulai de alegria, porque grande é o vosso galardão no céu. Não significa que você vai morrer, vai para o céu e vai ter um galardão. Existem muitos galardões lá, mas aqui quer dizer que grande é o seu galardão guardado no céu agora, e você pode reivindicar quando quiser. É como uma conta bancária. Grande é o seu tesouro no céu. Ele pode te galardoar, e quando você receber, você vai dizer: uau, obrigado, Senhor, eu escolhi esse caminho. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolhi esse porque eu amo ao Senhor. E agora não quero voltar para lá. Temos que ensinar nossos filhos como estar firmes na perseguição. Ensiná-los a ousar serem diferentes. Daí veio a palavra ousar do nosso ministério com jovens. Ouse ser diferente. Ouse ser como Daniel. Ouse ser como Pedro. Ouse ser como Josué. Ouse ser diferente. Diamantes são preciosos porque diamantes... Deixa eu ver se eu lembro. Diamantes são preciosos porque diamantes não são fáceis de encontrar. Diamantes ousam ser diferentes. Pedras não ousam ser diferentes. Pedras que não são diamantes não têm valor nenhum. Não seja uma pedra. Pedras vivas sim, mas não pedras como o mundo.
Não seja sujo. Não seja desvalorizado. Ouse ser diferente. Isso é loucura, isso é loucura. Vivemos um tempo quando escolas zombam das meninas virgens. O que aconteceu conosco? Perdemos a vergonha na cara. Mas ouse ser diferente. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Não deixe que o mundo molde a vida deles. Ensine-as a como responder aquelas meninas quando elas vierem a elas. Diga para elas que para eu ser como você qualquer noite eu posso ser, mas para você ser como eu nunca mais. Levante a cabeça e vá embora. Amém? Ensine-as, ensine-as. Ensine-as que existe valor em ser diferente. Existe valor em manter a virtude até o dia do casamento. Ensine a elas o que move os homens. É pela visão, se você quer saber. Ensine-as que homens valorizam garotas que são difíceis de conseguir. Homens desvalorizam garotas. Alguns homens estão com raiva, eu sei, falando de forma geral. Eles desvalorizam o que é fácil. Até conseguir um certo brinquedo, eles buscam. Depois de conseguir, depois de alguns dias está de lado. Ok? Mesmo depois de casar, você pode fazer isso. Aprenda a manter o mistério. Deus pode te dar a sabedoria. Amém? Amém? Se o cara cometer adultério, dê a ele o sermão. Se você o perdoou, dê um sermão a ele. Não diga eu te amo, se você cometer adultério de novo eu vou te perdoar. Não seja estúpida. Mas isso é assunto para outra mensagem, ok? Do Monte da Transfiguração para casamento de transfiguração. Glória a Deus. Deixe-me dizer algo. No final desse capítulo, eu já estou concluindo esse capítulo. Mateus 17. Na narrativa de Lucas, o Monte da Transfiguração está no capítulo 9. Certo? Em Marcos, a Transfiguração está no capítulo 9. Mateus, Marcos e Lucas, os três têm o Monte da Transfiguração e têm significados nos seus capítulos. Todos terminam, exceto Marcos. Marcos tem uma outra revelação e eu vou compartilhar outra vez. Eu vou falar como Mateus e Lucas terminam. Ok? Esses dois capítulos do Monte da Transfiguração, em Mateus e Lucas, veja como terminam. Olhe para Mateus 17, é assim que termina. Termina assim. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre, vocês não pagam imposto ao templo? Eles não foram a Jesus, foram a Pedro. Vocês não pagam imposto? A lei previa um imposto para o templo. A lei de Moisés previa um imposto para o templo, chamado dinheiro da expiação. E naqueles dias, cada pessoa, rica ou pobre, pagava a mesma quantia. Você vê aqui um quadro do sangue de Jesus. Seja rico ou pobre, é o sangue de Jesus que te salva. Ok? Assim, cada pessoa, na época de Moisés, tinha que pagar, segundo a lei, meio ciclo. Todos tinham que pagar meio ciclo. É chamado dinheiro da expiação. Esse dinheiro era derretido para construir as bases de prata do tabernáculo. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Eu tenho muitas mensagens. Eu tenho que ser cuidado com aquilo que eu prego, ou então o culto vai durar para sempre. Como sua misericórdia, que dura para sempre. Assim, eu tenho que voltar agora. Ok? Escute, igreja. Assim, cada pessoa tinha que dar meio ciclo como dinheiro da expiação. Isso continua até os dias de Jesus, mas agora não era mais o Mishkan, não era o tabernáculo de Moisés, mas o templo. Um templo feito de pedras. O templo de Herodes. E ainda coletavam esse imposto. O imposto do templo daqueles dias tinha o valor do ciclo. Meio ciclo eram 2 dracmas para eles naquela época. 2 dracmas, meio ciclo mais meio ciclo se torna um ciclo. 2 dracmas se tornam meio ciclo. Meio ciclo é um estáter. Essas são moedas daquela época. Olha isso. Os coletores de impostos vieram e perguntaram a Pedro, não perguntaram a Jesus: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Que Pedro responde: sim. Rapidamente: sim. Sim, paga.
Quando entraram na casa, e essa era a casa de Pedro, aqueles que vão a Israel sabem que a casa ainda está lá. Quebrada, mas ainda está lá. Outro dia eu vou contar para vocês que nós encontramos a casa de Jairo. Os pastores da igreja New Creation encontraram a casa de Jairo. Essa é uma mensagem para outra oportunidade. Mas quando você ouvir que encontraram a casa de Jairo, saiba quem encontrou. Nós já compartilhamos com os guias e com outras pessoas. Nós encontramos no ano passado, durante o ano da porta aberta. Ninguém podia entrar, a porta estava aberta, nós entramos. Eu disse, vamos encontrar a maior casa aqui e vai estar perto da sinagoga, porque Jairo, cuja filha foi ressuscitada por Jesus, ele era principal da sinagoga. Portanto, obviamente, ele tinha uma casa perto, que era a maior casa, e nós a encontramos. Quando alguém disser que encontraram a casa de Jairo, lembre-se que quem encontrou foram os pastores da nossa igreja no ano da porta aberta. Nós vamos pregar outro dia sobre isso e vamos mostrar as fotos. Ok? E a propósito, dessa vez que fomos lá, a porta estava fechada. Ninguém podia entrar. Foi só no ano das portas abertas. Assim, ele respondeu sim e falou muito rapidamente. E quando entraram na casa, Jesus se antecipou a ele perguntando-lhe, o que você acha, Simão? Jesus parou Simão, ele ia coletar o dinheiro. Jesus o parou e disse, o que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Quando um rei conquista um povo, de quem ele recebe impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Jesus perguntou a Pedro isso. Por que ele fez essa pergunta? Está falando do imposto do templo. Porque Pedro tinha dito, sim, muito rápido. O imposto era para a manutenção do templo. O templo foi construído para Deus. O seu filho estava ali. Seu filho não tinha que pagar imposto do templo. Ele é maior do que o templo. De quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Pedro respondeu, dos outros. Jesus disse, então os filhos são isentos. Você ouve isso? Significa que ele não tinha que pagar. Ele disse filhos no plural porque nós nos tornamos filhos de Deus. Você me escuta? O dízimo não é um imposto do templo. O dízimo é uma expressão da fé de Abraão e Melquisedeque, que é a outra revelação. Aqui fala do imposto do templo. Jesus disse, os filhos são isentos. Você me escuta? O que significa isso? Que ele é o filho. Veja, sem que percebesse, ou eu poderia dizer inconscientemente, Pedro diminuiu Jesus, assim como ele fez no Monte da Transfiguração. Ainda que seu motivo fosse justo, ele estava fazendo isso para honrar Jesus. Ele não queria que as pessoas pensassem que Jesus não pagava imposto, mas ele estava olhando para Jesus como um homem. Ele não sabia que o seu zelo para com Jesus o diminuía. A quem ele estava escutando? Esqueceu a lição. É o mesmo capítulo, Mateus 17. O mesmo capítulo do Monte da Transfiguração. Como que ele esqueceu a lição tão rápido? Ele ainda pensava em Moisés e o que ele falava do imposto do templo. Ele não perguntou ao filho. O pai disse para ele, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escute-o. E aqui, antes do capítulo terminar, Pedro uma vez mais ouve a Moisés. Mas em caso você esteja muito duro com Pedro, quantos nós achamos difícil olhar para a graça e seguir a graça completamente? Nós queremos ouvir a lei. Mas a lei diz, mas a lei diz. A lei foi dada por um servo, a graça veio pelo filho. O servo não mora na casa para sempre, o filho mora. Falando a respeito do filho, existem 4 expressões do filho. Jesus Cristo, filho. Filho de Abraão. Filho de Davi. Ele é conhecido. Primeiro capítulo, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. O primeiro versículo do Novo Testamento. O filho de Davi, o filho de Abraão. Jesus está descrito como tal. Por que ele não é filho de Adão? Porque Mateus fala a respeito de Jesus como rei. Filho de Davi. Davi era um rei. Na genealogia de Lucas vai até Adão. Porque Lucas fala do filho como homem.
Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, filho do homem, e sua expressão favorita, filho de Deus. O que isso significa? Significa isso. Como um filho de Abraão, ele é o herdeiro de toda a terra de Israel. A promessa feita a Abraão. Como um filho de Davi, ele é o herdeiro do trono. Como filho do homem, Deus deu toda a terra ao homem. Ele é o herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele herda tudo que Deus tem. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia. Isso me fascina. Agora quando prego. Aleluia. Amém, igreja? Vamos concluir. Nós estamos na história de Pedro. Assim Pedro estava, na verdade, ainda ouvindo a Moisés. Não consultou Jesus. Ele estava insultando Jesus outra vez, trazendo Jesus ao nível da lei. Jesus respondeu com classe. Jesus ficou ofendido? Ele foi muito paciente com Pedro. Olha o que ele diz. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Isso é absolutamente sobrenatural. Ele não disse, põe uma isca. Não foi como os pescadores que esperam até pescar um. Foi o primeiro peixe. Traz o peixe que vier primeiro. Abra ali a boca e encontrará uma moeda. Essa moeda no grego é o stater, que é meio ciclo, dracma. Pega esse dinheiro, entregue a eles e pague por mim e por você. E por você. Ele até pagou o imposto de Pedro. Primeiro ele diz que ele é o filho do pai. O filho do pai paga imposto? Não. Então ele diz, para não escandalizá-los, Pedro, vá até o mar, joga um anzol, pega o primeiro peixe, dentro da sua boca tem uma moeda. Esse é o peixe de São Pedro, ele carrega a sua cria dentro da boca. Até hoje carregam a cria na boca. E se eles encontram alguma coisa que brilha, eles colocam na boca. Como Jesus fez o primeiro peixe ter o dinheiro. É incrível, ele não tinha um peixinho dentro da boca, mas uma moeda. Exatamente a moeda para pagar por ele e por Pedro. Ele diz, Pedro, eu sou o Criador, eu posso recolher toda a riqueza do lago. Ele não somente disse que era o filho, ele demonstrou. Mas com a mesma rapidez que ele glorifica quem ele realmente é, ele é capaz de se humilhar. Vai, paga por mim e por você. Uau! Glória e humildade, simplicidade e majestade, divindade e humanidade, rei, servo, servo, rei. Uau! Muitos de nós, quando somos exaltados, fica difícil para nós nos humilharmos. Eu estava mostrando para os pastores o Vale de Cedron alguns dias atrás, que Jesus estava montado num jumento quando ele estava sendo adorado e louvado com palavras de adulação e de celebração. O povo dizia, Hosana ao filho de Davi, Hosana! E ainda assim ele parou no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém e chorou. E aqui a palavra grega para chorar é chorar com tremor e soluços. No túmulo de Lázaro, a palavra fala de choro silencioso. Mas aqui ele chorou alto. Ele clamou em Jerusalém, ó Jerusalém! Ó Jerusalém, como eu gostaria de juntar os teus filhos debaixo das minhas asas como uma galinha junta os seus pintainhos, mas você não deixou. Agora você ficou sem a proteção. E assim ele chorou. Ele não viu somente o ano 70, quando os romanos vieram e destruíram e os espalharam, mas ele também viu o Holocausto. Eles eram a nação mais favorecida de todas as nações da terra e ainda são. Mas não quiseram a proteção. As asas não puderam cobri-los. Se você é a nação favorita da terra, Satanás te odeia. Você precisa da sua proteção e você tem o direito a essa proteção. Ainda assim eles o rejeitaram. Mas graças a Deus, muitos judeus hoje estão voltando-se para Jesus. Aleluia! E o dia virá, diz a Bíblia, quando toda a nação do Israel será salva. Em um dia. Mas por agora, estamos vendo uma amostragem do Monte da Transfiguração. Veja, Pedro esqueceu.
Mas veja que em Lucas 9, na narrativa de Lucas, a transfiguração termina como? Termina com Tiago e João. Lembre-se quantos estavam lá? Pedro, Tiago e João. E Pedro não aprendeu a lição, certo? E Jesus foi muito paciente. Diga paciente com Pedro. Até mesmo o abençoou, pagou o seu imposto. Deus não é maravilhoso? Olha aqui, olha aqui. Jesus foi para Samaria. Se você ler a mesma narrativa do Monte da Transfiguração, na mesma porção, lá no finalzinho do capítulo, você vai descobrir Jesus caminhando para Samaria. E a Bíblia diz que o seu rosto estava triste. Ele ia para Jerusalém para morrer. Os samaritanos não gostam de pessoas que acham que Jerusalém é maior do que o Monte Gerizim. Assim eles rejeitaram Jesus. Eles não deram a ele um bem-vindo. Eles não o trataram de forma gentil. E quem falou? Tiago e João. Nós vimos Pedro, agora vemos Tiago e João. Mesmo capítulo, mesmo Monte da Transfiguração em Lucas. Tiago e João disseram: Senhor, devemos pedir fogo do céu e os consuma como Elias fez. Pedro estava olhando para Moisés. Tiago e João, ele estava olhando para Elias como um exemplo. Jesus virou e os repreendeu. Jesus repreendeu. E não aos samaritanos que haviam tratado mal. Jesus disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Uau! Ambos os capítulos sobre o Monte da Transfiguração, Mateus e Lucas. Mateus termina com Pedro não aprendendo sua lição. Tiago e João não aprenderam sua lição. Um olha para Moisés, os outros dois olham para Elias. Deixe-me dizer algo. Hoje o meu ministério é tão abençoado por Deus. Nós somos favorecidos em todo o mundo, mas as vozes da oposição também são fortes. Deixe-me dizer isso. Alguns deles dizem coisas horríveis a respeito de mim, mas você não vai me ouvir dizer coisas horríveis a respeito deles. Eu aprendi o Espírito do Senhor. Veja aqui, Tiago e João, Jesus lhes disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles são do espírito de Elias, que é juízo. Jesus disse: vocês não são do espírito da graça. No caso de Pedro, a questão era: você está olhando para a lei, não está olhando para a graça. Mas olhe, essas pessoas, algumas delas, elas vêm contra você porque se a igreja é pequena, eles não se opõem. Assim, esse eu vou deixar de lado, ok? Então existem as pessoas, em outras palavras, existem os ciumentos. Na verdade, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Amém? Eles podem receber também de Deus. Nós não somos especiais. Mas existe um grupo que eles atacam você porque eles pensam que você está diminuindo Moisés. Eles pensam que você está esquecendo o que a lei diz e que os profetas dizem. E eles são sinceros. Eles pensam que nós estamos diminuindo a glória do Mestre. Assim como Pedro fez. Pedro, quando disse sim, Pedro estava tentando diminuir Jesus? Não. Ele tinha boas intenções. Ele queria que as pessoas pensassem que Jesus pagava seus impostos. Ele queria que os outros pensassem bem de Jesus. Em outras palavras, ele estava motivado pela glória de Jesus. Mas isso não é suficiente ter um bom motivo. Muitas pessoas estão promovendo a lei, eles pensam que eles estão glorificando a Deus, nós estamos trazendo santidade de volta, não entendem que a intenção está certa, a promoção está errada. Mas e Tiago e João? Tiago e João se meteram no que não tinha nada a ver com eles. As pessoas, os samaritanos, trataram eles mal? Não! Veja, o que eles viram foram os samaritanos tratando mal a Jesus. Não deram a ele um bem-vindo oficial. Eles ficaram zelosos da glória do seu Senhor. A motivação estava certa. Mas qual é a resposta deles? Julgamento sobre esse povo. Jesus diz: vocês não são do Espírito da graça. O Espírito de vocês é do juízo. Assim existem pessoas que pensam que estão certos quando promovem juízo para Singapura. Juízo está vindo para a América. O juízo está vindo. Essas pessoas são sinceras e querem glorificar a Deus. Eles pensam que quando pregam assim, Jesus é glorificado. Não basta ter Pedro, Tiago e João, certo?
Eles têm as intenções certas, mas as palavras erradas. Um tem o espírito do juízo e Jesus o repreende. O outro tem o espírito da lei, quer voltar para a lei, Jesus o repreende. Uau! Recebi essa mensagem quando voltava de Israel. O Senhor me disse, não basta ter um coração que me glorifica, é importante que ao me glorificar você não promova a lei, ou promova os profetas. O espírito errado do juízo. Veja que Jesus desceu da montanha porque Pedro havia dito, é bom ficarmos aqui. Se ele pudesse, ele ficaria na glória por mais tempo. Ele gostaria de ter ficado lá. Mas, amigo, antes da glória virá o sofrimento. Jesus tinha que descer do Monte Hermon e ir para outra montanha chamada Gólgota. E ali ele tinha que sofrer. E me lembra desse versículo. Eu não sei se você o conhece. Está em Isaías. Você tem um versículo de Isaías? Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Deixe-me dizer alguma coisa, para concluir, olha aqui. Mas antes, deixe-me dizer isso porque é importante. Você sabe quando Moisés e Elias estavam falando com Deus, você sabe o que eles falaram? Você sabe o assunto? Eu vou mostrar aqui em Lucas. Apareceram em glorioso esplendor Moisés e Elias e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Note que o assunto era o que havia de acontecer. Eles não falaram que a morte iria vencê-lo, mas o que ele iria cumprir com a sua morte. Significa o poder sobre a morte. Descreve alguma coisa que Jesus realizaria. Assim, a conversação celestial naquela noite, no monte que brilhou mais que o sol, era a respeito da morte. Você sabe, no céu um dia, o assunto maior será a sua morte. O cordeiro que foi morto por nós. Amém? Eles falavam a respeito do seu falecimento, sua morte. E a palavra aqui, literalmente no grego, é êxodo. Deixar esse mundo. O seu êxodo. Você sabia que êxodo significa falecimento, partida? Você sabe como Moisés partiu? Não foi muito bem. Foi um homem maravilhoso. E eu não gosto de culpá-lo, mas olha isso. No final da sua vida, ele feriu a rocha 2 vezes. Ele gritou com o povo, falou como não devia falar. E Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Ele foi impaciente. É assim que o seu ministério terminou. Mas Deus é o Deus da graça. Assim ele terminou com impaciência. Ele fracassou. E Elias? Você sabe como terminou a sua vida? Elias, o seu maior erro foi esse. Ele pensou que Jezabel era maior do que Deus. Ele teve mais medo dela do que de Deus. Seu ministério terminou com ele dizendo, Deus, eu sou o único que sobrou. E Deus disse, não, existe 7.000. Eu tenho 7.000 que não se prostraram diante de Baal. É assim que seu ministério terminou. Desencorajamento. Assim um termina em fracasso, ferindo a rocha, o outro termina em desencorajamento. E o manto foi dado a Eliseu. Olha isso. Existe uma profecia sobre o Messias. Em Isaías, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Falando de Jesus. Vamos descer, versículo 3. Não quebrará o caniço rachado. A propósito, você vê essa citação em Mateus capítulo 12, falando de Jesus. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Em outra versão, não se cansará, nem desanimará. Moisés se cansou. Não desanimará. Elias desanimou. Onde eles fracassaram, Jesus venceu. Onde eles foram desencorajados, Jesus não foi. Ele foi até a cruz, ele foi paciente, ele não açoitou Pedro com suas palavras, ele foi paciente com ele e até pagou seu imposto. Amém? E não se desencorajou com a rejeição dos samaritanos. Se colocarmos os grandes homens, e esses são os grandes homens do Antigo Testamento, todos juntos, todos desvanecem, comparados a Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha aqui. Antes da sua coroação, ele tinha que descer, sofrer em outra montanha. Antes de eles terem 3 tendas, deveriam ter 3 cruzes em outra montanha. Antes de ser cercado em glória por Elias e Moisés,
as pessoas mais ilustres do Antigo Testamento, ele deveria ser cercado em outra montanha, Gólgota, por 2 ladrões em vergonha. Sua face brilhou como o sol, a Bíblia diz, mas antes de ser transfigurado, quando voltar, sua face seria desfigurada e cuspiriam na sua face. Isso os discípulos nunca entenderam. Por que ele tinha que descer? Houve um tempo quando ele poderia ir ao céu quando quisesse. Como um servo em Êxodo, ele poderia dizer: chega, pai, eu quero voltar para casa. E ele voltaria sozinho. Nós morreríamos, iríamos para o inferno. Mas ele escolheu descer. Você me escuta? Sua roupa ficou branca e brilhante na narrativa de Marcos. Nenhuma lavanderia pode lavar uma roupa tão branca como esta. Se torna brilhante. Mas antes das suas roupas ficarem brilhantes, ele vai voltar para nós. Ele teve que descer, ir para outra montanha, ver homens lançando sortes pelas mesmas vestes que brilharam. No Monte Hermon, os discípulos tiveram medo e dormiram. Bem perto do Calvário, eles tiveram medo e fugiram. Antes do sofrimento, antes da festa dos tabernáculos, deve vir o dia da expiação. Assim, amigo, ele pagou um grande preço por você e eu. Quando compartilhamos essa bela história com as pessoas, elas dizem: quem é o seu amado? Também quero segui-lo. Posso ter um amém? Glória a Deus. Agora mesmo, onde você estiver, amigo, talvez você não entenda tudo que estou compartilhando, mas basta você saber que Deus não está querendo que você cumpra a lei de Moisés. Ele não está mais exigindo de você. Você tem que me obedecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, você tem que obedecer em tudo. Ele não está mais exigindo a lei de Moisés. Cristo cumpriu a lei. A lei terminou. Cristo é o fim da lei. Não existe voz profética agora. Toda voz profética é para encorajar, aproximar e não condenar. Pode existir correção, mas sempre aponta para a correção de Jesus e não para a condenação. Não para trazer medo e pavor, ameaçando as pessoas como profeta do Antigo Testamento. Esse dia já acabou. A graça já chegou. Ouça-o. Este é meu filho amado. Ele está dizendo para você: levante-se. Permita-se ser levantado. Permita-se ficar de pé na minha justiça. Jesus pode tocar um leproso e não contrair a doença. Ele pode espalhar sua justiça sobre você, meu amigo, e cobrir você e as suas deformidades. Você pode estar firme na sua justiça. Ele oferece isso como uma dádiva, um presente. Ele sofreu, sangrou, morreu e ressuscitou dentre os mortos para oferecer a você essa dádiva da justiça. Esse presente é gratuito, mas não significa que não tenha custado. O custo que eu e você nunca podíamos pagar, nem descrever, do lado de cá dos céus. Assim, amigo, tudo que ele passou foi por você. Se você entendeu onde você estiver agora, diga: Pastor Prince, ore por mim. Eu quero que Jesus Cristo venha à minha vida, perdoe os meus pecados. Eu quero receber essa dádiva da justiça. Eu quero a vida da graça, não a lei. Uma vida de graça e não julgamento. Ore por mim. Se esse é você, onde você estiver, amigo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Se você quer, ore comigo essa oração. E fale do coração, diga: Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu no meu lugar. Ele se tornou meu pecado na cruz, para que eu me torne sua justiça diante do Senhor. Obrigado, Pai.
Todos os meus pecados estão perdoados. Obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dos mortos, me dando vitória sobre a morte. Eu estou ressuscitado, vivo em um corpo antigo. Eu olho para quando Jesus voltar, para que meu corpo seja transformado como o corpo dele. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Igreja, nesta próxima semana o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair, abençoado tudo que você colocar na sua mão, abençoado o fruto do seu corpo, seus filhos são abençoados, em todas as coisas eles são abençoados. Abençoado, abençoado, abençoado. O Senhor te mantenha, te preserve, você e sua família, de todo o mal, de acidentes, de toda enfermidade, de todos os perigos, das pessoas mais e de todos os poderes das trevas, pelo seu sangue derramado. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seja favorável para com você, que você se encontre no lugar certo na hora certa. O Senhor levante a sua face sobre todos e conceda a você e aos seus o seu melhor, a sua shalom, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.